E se eu te disser que eu saí do absoluto zero aos 15 anos de idade, morando no interior do Nordeste, com R$ 7 na conta e um celular quebrado, e fiquei milionária aos 17, multimilionária aos 18, e eu já sabia exatamente que tudo isso ia acontecer. Pois bem, pode parecer mentira, mas esse vídeo eu vou te provar que cada uma dessas coisas é verdade. E eu peguei um voo, saí da minha casa lá em Alphaville, São Paulo, para vir para casa da minha mãe, no interior do Nordeste, que é a casa onde eu trabalhei, onde eu morava aos 15 anos de idade, onde eu fiz todos esses milhões e principalmente onde eu aprendi como usar a minha mente ao meu favor, como desbloquear o superpoder escondido da minha mente para conseguir criar exatamente a realidade que eu quero viver. Isso aqui, de fato, é o vídeo mais importante do meu canal, porque eu não vou te passar nenhuma teoria. Eu vou te passar na prática exatamente o que eu fiz. Te mostrar a casa onde eu criei esses milhões, onde eu trabalhei para conseguir eles, onde eu co-criei eles com a minha mente. E eu vou te ensinar exatamente as coisas que funcionaram para mim. Esse aqui era o meu quarto, onde eu dormia. Eu comecei trabalhando nessa cama deitada, porque eu não tinha nem cadeira e nem mesa para conseguir trabalhar. Eu não tinha computador, só tinha um celular, então eu literalmente trabalhava deitada aqui nessa cama, ou então eu sentava, colocava a almofada contra a parede e ficava apoiadinha ali, e aí trabalhava. Muitas vezes eu dormia enquanto eu trabalhava, porque eu tava na minha cama, e aí eu acordava desesperada porque eu precisava voltar ao trabalho. Depois de um tempo, a minha irmã saiu de casa e eu passei a trabalhar no quarto dela. Isso aqui virou o meu escritório. Eu trabalhava nessa mesa aqui. Cara, eu trabalhei por mais de um ano nessa mesa aqui. Eu fiz muito dinheiro nessa mesa aqui. Eu fazia as minhas calls de trabalho com cliente de empresa com esse fundo aqui, esse armário rosa. Tem várias pessoas que devem lembrar. Fazia literalmente com esse armário rosa aqui de fundo. Essa aqui é a penteadeira onde eu comecei trabalhando, né? Onde eu estudava um pouco no começo. Eu tenho um vídeo aqui nessa penteadeira, inclusive, que bombou bastante no meu Instagram, onde eu falava que eu tava começando o digital, é realmente o meu início do início. Esse vídeo eu gravei mais ou menos em julho de 2023. E eu gravei ele aqui nessa penteadeira. Pra deixar registrado que a minha caminhada oficial rumo aos meus milhões começa aqui. Dia 21 de julho, nesse escritório. iPhone 8, nem notebook eu tenho pra trabalhar. Vai ser tudo pelo meu celular. E eu sei que eu vou conseguir. A primeira coisa que eu fiz, e pra mim essa é a base de tudo, por isso eu vou falar sobre ela primeiro. Porque se você não faz isso desde o início, você já tá perdendo. Você já tá muito atrasado. Eu acho que isso aqui é o essencial, o básico, que é necessário, obrigatório você fazer se você realmente quer atingir as suas metas. E nesse caso aqui, no contexto desse vídeo, ganhar dinheiro de verdade, mudar a sua realidade financeira. Eu tinha muito bem definido as minhas metas. E eu tinha metas claras e totalmente visualizáveis. Ou seja, não era aquela pessoa que só ficava com um pensamento na cabeça de, eu quero ganhar dinheiro. Quantas pessoas aqui estão vendo esse vídeo e elas sonham em ganhar dinheiro, mas elas nem sabem quanto que elas querem de fato ter na conta? Qual a renda mensal que elas querem ter? Qual é o estilo de vida que elas querem ter? O que elas vão fazer com esse dinheiro? Quantos por cento desse dinheiro elas vão investir? Quantos por cento elas vão, sei lá, comprar uma casa, vão comprar um carro, vão fazer viagem? Pra que a pessoa vai utilizar esse dinheiro? Eu sempre criei um quadro dos sonhos para cada ano da minha vida e já em 2023 eu tinha um quadro dos sonhos para 2024, 2025, 2026. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer em cada um desses anos com o dinheiro que eu planejava ganhar. Eu sabia exatamente quanto eu queria ter na conta, quanto eu queria ganhar. E é tão bizarro isso, gente, porque em 2024 eu coloquei uma quantia no meu quadro dos sonhos que eu queria ter na minha conta no final do ano e fechou literalmente o número exato. Tipo, sei lá, talvez R$ 2.000 a mais. Mas o número exato que eu tinha colocado. Aquilo que você define como meta, que você coloca ali no seu quadro dos sonhos, que você visualiza, que você imagina pra sua vida, essas coisas realmente se concretizam. E assim, ao pé da letra. Por isso que eu falo, cara, cuidado com as coisas que você vai sonhar, cuidado com as coisas que você vai imaginar, cuidado com as coisas que você vai colocar como meta, porque essas coisas realmente acontecem se você fizer o passo a passo certinho. Meio que aquelas imagens, aquilo que você define como meta, vai virando um objetivo, sabe? Vai virando um alvo para o seu cérebro e ele corre atrás de realizar essas coisas. Não basta saber que você quer comprar um carro, você tem que saber qual carro você vai comprar. Já pesquisa aí nas concessionárias, escolhe o carro, aí o valor, salva o link para você ter isso no seu quadro dos sonhos, no seu quadro de metas. Não basta saber que você quer viajar, defina para onde você vai viajar, com quem, para fazer o quê, qual vai ser o roteiro da viagem. Você precisa ser muito específico, saber exatamente o que você quer a cada ano da sua vida, porque é essa visualização positiva de futuro que faz a gente querer avançar. É o primeiro passo de todos. Sem metas muito claras e visualizáveis,
literalmente não dá pra nada acontecer. Pra mostrar pra vocês como que isso é real, olha só, eu tô aqui no meu quarto, que é o quarto que eu dormi, enfim, né? Enquanto eu fazer as minhas coisas normal. E eu tenho aqui no armário, ó, no meu armário, escrito. Eu escrevi isso aqui no meu armário em 2023. Eu sou multimilionária. Eu também colocava no meu bloco de notas do meu celular que eu ia ser multimilionária aos 18 anos. Eu repetia isso para as pessoas, era uma meta muito clara. Era a minha meta maior, só que eu tinha metas menores dentro disso, né? Então eu tinha o meu quadro de metas com as viagens que eu queria fazer, terrenos que eu queria comprar, carro que eu queria ter, tudo muito bem definido. Mas eu já tinha uma meta muito clara. Cara, aos 18 anos eu quero ter múltiplos milhões na conta. Cara, eu quero ser multimilionária em um curto espaço de tempo. Então, eu sempre repetia isso o tempo inteiro. E eu fixava isso na minha cabeça e na cabeça das pessoas ao meu redor. Essa era a minha meta principal. Tem aqui, ó, dentro do meu armáriozinho, onde eu guardava as minhas roupinhas. Aqui no meu Pinterest eu tenho, tá, os quadros dos sonhos que eu fazia aqui, ó, pro ano de 2024, de 2025. Eu já tinha o meu de 2026 feito também, planejado, 3 anos da minha vida, e o que eu ia fazer com o dinheiro que eu ia ganhar pelos próximos 3 anos. Eu acho que quando você deixa as coisas pro além, então, minha meta é ganhar dinheiro, é isso, eu vou ficar milionário, vou ficar multimilionário, mas você não sabe o que você vai fazer com esse dinheiro, o teu cérebro não consegue tangibilizar aquilo, não consegue tangibilizar como vai ser viver com milhões na conta, como vai ser alcançar a sua meta, e ele não consegue agir. E é tão importante porque sem essas metas muito claras e visualizáveis, você não consegue fazer todo o resto das coisas que eu vou falar nesse vídeo. Então tenha muito bem definido quanto dinheiro você quer ter na conta, como você vai usar esse dinheiro em detalhes e, assim, consiga saber exatamente na sua cabeça como vão ser os próximos anos da sua vida com esse dinheiro na sua conta, sabe? Tem isso muito bem definido e muito claro. Segunda coisa que eu fazia, e essa aqui é meio loucura, tá? Vocês precisam ser um pouco doidos pra conseguir materializar a vida dos sonhos de vocês, isso aqui é um fato. Eu me imaginava constantemente vivendo cada uma dessas coisas. E eu não só me imaginava, como eu atuava como se eu estivesse dentro dessa realidade. É o seguinte, uma vez que eu tinha essas metas muito bem definidas, eu tinha as fotos no Pinterest, eu sabia na minha cabeça o que eu ia fazer com aquele dinheiro, eu literalmente fazia um exercício diariamente de me imaginar vivendo essa vida, e eu não me imaginava como eu fingia que eu tava numa cena de um filme, e eu era uma atriz atuando dentro da minha vida dos sonhos. Como que eu fazia isso na prática? Sempre que eu tinha algum momento onde eu tava sozinha, eu nunca parava, eu vou meditar aqui, eu vou ficar visualizando minha vida dos sonhos, eu vou ficar imaginando que eu tô vendo aquelas coisas, porque eu não sou essa pessoa, eu odeio ficar parada. Mas o que eu fazia? Sempre que eu tinha algum momento onde eu tava sozinha, eu usava esse momento pra fazer esse exercício. Então, por exemplo, se eu estivesse lavando a louça aqui na cozinha, lavando a louça pra minha mãe, eu colocava um fone de ouvido com músicas que me lembravam essa vida que eu tinha colocado nas metas e no quadro dos sonhos, e eu ficava lavando a louça e imaginando eu vivendo aquela realidade, entendeu? Então, me imaginando com aquele dinheiro na conta, me imaginando dirigindo aquele carro, me imaginando conversando com aquelas pessoas, viajando para aqueles países. E eu entrava num nível tão profundo de visualização, porque eu sabia exatamente a viagem que eu queria fazer com as pessoas que eu queria fazer, que enquanto eu lavava a louça e eu ouvia música, eu arrumava a cozinha, alguma coisa, eu literalmente começava a atuar, cara. Eu começava a andar na cozinha como se eu estivesse andando no meio da viagem. Eu começava a conversar com a parede como se eu estivesse conversando com a pessoa que eu queria levar na viagem junto comigo. Assim, tem que ser um nível absurdo, porque nesse momento, sabe, eu vejo tanto guru de lei da atração falando, né? Não adianta só você afirmar, você pensar, você precisa sentir aquilo. Se não tiver o sentimento, nada adianta. E era exatamente o que eu fazia. Eu literalmente me colocava dentro de uma cena, como se fosse, cara, uma cena de um filme, e eu atuava dentro daquilo que eu queria viver. Então é muita doideira, você tem que ser muito doido pra fazer isso, mas eu garanto pra vocês que funciona, porque exatamente as cenas que eu fingia que eu estava vivendo. Então a pessoa que eu conversava ali, que eu imaginava conversar, né, que eu tava conversando com a parede, na cozinha da minha casa, no Nordeste, um ano depois eu tava exatamente nessa viagem, conversando exatamente com essa pessoa, sentindo exatamente a emoção que eu tinha sentido na minha cozinha, quando eu estava fingindo viver aquilo. Então assim, é tão bizarro, mas funciona. Eu aproveitava quando eu tava tomando banho, eu fazia a mesma coisa, eu começava a conversar. Sabe aquele negócio de você tá no banho e você fingir que tá dando um discurso, que você ganhou um Oscar, que você tá num podcast? Eu fazia exatamente isso. Eu queria muito ir em podcasts, e aí eu tomava banho enquanto eu lavava meu cabelo, eu ficava conversando, como se eu estivesse sendo entrevistada em um podcast. E resultado, eu fui em mais de 3 podcasts, um podcast meu que bateu mais de 100 mil views. Cara, funciona. Exatamente aquilo que eu treinava falar no podcast enquanto eu tava tomando banho no meu banheiro,
Um ano depois, 2 anos depois, se realizou e eu realmente fui em vários podcasts e até recuso convites de podcast hoje. Quando tu entra nesse nível, tá? Nessa intensidade de visualização, de viver aquilo, cara, esquece. Não tem como aquilo não se materializar e não virar realidade. Outro momento que eu também visualizava muito a minha vida dos sonhos era antes de dormir. E é aquele momento onde você tá entre o seu inconsciente, entre o seu consciente, então é um momento muito bacana pra ficar visualizando. A terceira coisa, que até tá muito ligada com o que eu acabei de falar, né? É que eu falava o tempo inteiro como se fosse uma certeza. Eu nunca dava espaço pra dúvida com a minha boca. Gente, as palavras têm muito poder. Aquilo que você repete pra si mesmo e pros outros vai influenciar diretamente aquilo que você vai criar pra sua vida. Mesmo que eu tivesse dúvidas na minha cabeça, porque em alguns momentos, gente, eu duvidava, eu falava, cara, será que isso vai acontecer mesmo? Eu tinha dúvidas em algum momento, só que eu nunca verbalizava essas dúvidas. Sempre que eu abria a boca pra falar do meu futuro, eu era muito convicta de que aquilo ia acontecer. Então eu lembro que eu tava na escola na época, e a gente lá na saída da escola, esperando o ônibus, todo mundo lascado assim, sem nenhum dinheiro. E eu falava pros meus amigos, cara, eu vou ficar milionário com o digital. Cara, era uma certeza tão absoluta que eu lembro que eu peguei uma cadeira da minha escola onde eu sentava, eu escrevi o meu nome nela, eu escrevi Amanda Caiati, porque eu pensei assim, putz, um dia eu vou ter bastante seguidor, a minha história vai ficar muito famosa porque eu transformei minha realidade. E algum estudante dessa escola vai achar essa cadeira com o meu nome, vai tirar uma foto e falar, nossa, Amanda Caiati estudou aqui. Tipo, esse era o meu nível absoluto de certeza do meu sucesso, entende? E eu nunca abri a boca pra verbalizar qualquer tipo de dúvida. Porque mesmo que as dúvidas aparecessem, quando você verbaliza isso, quando você, cara, coloca isso pra fora, eu acho que isso é muito perigoso. E mesmo que você não tenha certeza absoluta que vai acontecer, use a sua boca pra falar como se você já tivesse. Eu falava muito dessa forma, eu lembro que eu falava com as minhas irmãs e com alguns amigos que eu tinha no digital, eu falava, olha, eu sei que essas coisas vão acontecer, eu sei que essas coisas já são minhas. E a única coisa que precisa para elas chegarem é de tempo. Eu só preciso fazer determinadas ações para essas coisas chegarem. Mas eu sei que elas vão chegar. Eu imaginava na minha cabeça uma analogia como se eu já tivesse assinado o contrato com o universo, com Deus, e essas coisas já fossem minhas, tipo, era certeza absoluta, já é meu, eu já assinei o contrato, já tá no meu nome. Só que dentro do contrato eu preciso fazer algumas coisas para que essas coisas cheguem na minha mão. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar um pouco mais, eu preciso ficar X meses fazendo tal coisa. Só que se eu fizer essas ações específicas, eu tenho certeza que aqui essas coisas vão ser minhas, porque o contrato já tá assinado. Outra coisa que eu fazia demais também, usando o poder da palavra ao meu favor, era criar narrativas internas. Eu sempre criava narrativas para mim mesma, para me incentivar a fazer cada vez mais. Eu lembro de uma história específica que eu comecei um projeto no digital com um amigo, que era um amigo meu da minha escola, e a gente fez todo um projeto juntos. Eu não tinha computador em casa, então eu ia na casa dele pra editar o projeto, pra fazer a cópia do projeto. Cara, eu fiquei assim, 3 semanas indo lá todo santo dia, descendo da minha casa até a dele, que era 20 minutos andando, 20 minutos pra ir, 20 minutos pra voltar, indo lá todo santo dia. A gente gastou dinheiro com um monte de coisa, foi um trampo enorme. E aí no dia que a gente ia colocar o projeto no ar, caiu água no PC dele, quebrou o PC dele e a gente perdeu tudo. E aí eu lembro que no ônibus, indo pra escola, ele virou pra mim e falou assim, aí, Amanda, eu acho que não é pra ser mesmo. Cara, a gente insistiu tanto, e deu tudo errado. Tipo, todas as coisas que poderiam dar errado, deu errado. Eu acho que Deus não quer que a gente faça isso, o universo não quer que a gente faça, é um sinal. Daí eu, pelo contrário, eu olhei pra ele e falei, cara, claro que não. Isso aqui é um teste do universo, de Deus, pra ver se a gente realmente quer isso. Teste do universo pra ver se a gente realmente quer isso, se a gente realmente tá disposto. Se você parar aqui, você vai estar respondendo pra ele que você não tá, mas eu vou continuar. E resultado, ele parou, eu continuei. E hoje ele continua na mesma realidade financeira e eu consegui mudar a minha vida através do digital. Outra coisa que eu fazia, e que eu acho essa aqui uma das mais legais de todas, é que eu sempre fazia cartas pra mim, pro futuro. Então eu tenho muitas cartas aqui, tem um tanto de carta. Tem cartas que eu fiz em 2022, 2023, 2024. Eu sempre faço uma carta no final do ano, pra eu abrir no dia 31 do próximo ano. O que eu fazia nessas cartas, tá? Eu vou ler alguns trechos pra vocês de cartas reais que eu fiz em 2022, 2023 e 2024. O que eu fazia nessas cartas é que eu escrevia uma letra pra eu abrir um ano depois. E eu afirmava aqui dentro todas as coisas que eu queria ter conquistado em um ano. Eu não falava, tipo, eu espero que você tenha conquistado e tal. Eu literalmente afirmava que eu já tinha conquistado essas coisas. Então era uma certeza tão absoluta que eu consegui essas coisas que quando eu abri cada uma delas um ano depois, eu de fato tinha conquistado tudo que eu escrevi aqui. Então, essas cartas de visualização, elas são extremamente poderosas para você fazer e vai demonstrar muito para vocês da mentalidade que eu sempre tive desde os 13 anos de idade,
e que me permitiu ficar milionária tão cedo. Tipo, quando você lê isso aqui, você entende que não é coincidência. Eu literalmente usei a minha mente ao meu favor. Essa carta aqui, que eu fiz em 2022, eu tinha 13 anos de idade. Querida Amanda, eu não sei aonde e muito menos quando você está lendo essa carta, mas eu tenho certeza que você está ótima e que tudo está fluindo do jeito que a gente esperou e planejou. E se você não sorriu lendo isso, é porque você se perdeu em algum momento. Eu sei que tudo já deu certo, eu sinto, mas eu vim te lembrar de certas coisas. Aí eu falo algumas coisas aqui bem pessoais. Mas eu crio você, eu de 13 anos, no dia 12/3/2022, que é o dia que eu escrevi essa carta, estou criando você de agora. E você de agora está criando nossa eu do futuro. Olha que bizarro, aos 13 anos de idade, isso aqui eu escrevi dia 12/3/2022. Eu já sabia e eu já tinha essa visão de que eu estava criando a minha realidade pelos próximos anos. Eu literalmente falo, Amanda, eu de agora que tá escrevendo essa carta, criei você. E você de agora tá criando a Amanda dos próximos anos. Então, olha a mentalidade que eu já tinha muito clara de como que a minha mente estava criando a minha realidade. Tem outra carta aqui que eu fiz para abrir dia 31/12/2024. E essas cartas aqui, que eu tenho que abrir dia 31, eu sempre escrevi dia 31. Então, isso significa que eu escrevi ela dia 31/12/2023. Bem, 2023 chega ao fim e dessa vez eu não estou triste e sim feliz, porque sei que o que me espera é muito melhor. Antes de tudo, eu preciso saber. Você não desistiu, né? Ainda não tá louca, certo? Porque se desistiu, nem deveria estar lendo essa carta. Você deveria voltar aos trilhos. Estou escrevendo essa carta na casa da minha mãe e meu iPhonezinho 8 fudido segue comigo. Mas, meu Deus, ele realmente tá no fim. Me fala que você trocou, pelo amor de Deus. Troquei, Amanda. E me fala também que você já tem 100 mil reais na conta e que conseguiu evoluir teu corpo na academia esse ano. Gente, eu terminei o ano de 2024, que é quando eu tinha que abrir essa carta, com mais de 100 mil reais na conta. Eu já estava muito longe daquela escola, já não estava mais morando em Pipa. Eu viajei para diversos lugares. Eu fui para Dubai, eu fui para Budapeste, eu fui para Suíça, eu fui para Paris. Não sei porquê, mas eu tenho a visão de você lendo isso para outras pessoas e todo mundo surpreendido te ouvindo. Cara, isso aqui é tão bizarro porque eu abri essa carta dia 31/2024. Eu tava em João Pessoa com a minha mãe e a minha irmã pra gente passar o ano novo, e eu abri essa carta junto com a minha irmã. E ela literalmente chorou enquanto eu abri a carta, não lembro se foi eu ou ela que chorou, e a gente estourou um champanhe pra comemorar. Então, exatamente, até a parte que eu falei, olha, eu imagino você abrindo essa carta aqui, contando isso pra outras pessoas e todo mundo surpreso, feliz, acontecendo. Isso aconteceu. E tá acontecendo agora nesse vídeo, onde eu tô lendo isso pra vocês, e eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão ser tocadas por essa mensagem. Outra coisa que eu fazia, que é bem parecido com cartas, é que eu tinha um Instagram de visualização. Olha que loucura. Eu tinha uma conta no Instagram privada, onde eu não tinha nenhum seguidor, tá? Era uma conta falsa, entre aspas, uma conta fake. E nessa conta, eu tinha destaques e posts no meu feed de fotos do Pinterest com a vida que eu queria viver. Ou seja, eu tinha o meu destaque, cara, relacionamento. Eu tinha lá um monte de foto de casal da internet porque eu queria ter um relacionamento daqueles. Eu conquistei esse relacionamento hoje. Eu tinha um destaque onde eu tinha viagens que eu queria fazer. Gente, eu fiz metade dessas viagens hoje. Tinha um destaque onde eu postava eu palestrando, fazendo um podcast, cara, dando aula, e cada uma dessas coisas aconteceram. Então é muito bizarro. Outra coisa que também tá muito ligada nessa parte do Instagram, que eu fiz muito lá atrás, além de ter uma conta do Instagram só de visualização, entre aspas, é que eu moldei todo o meu ambiente digital para que essa realidade que eu queria viver, que eu descrevia nas minhas cartas, que eu tinha no meu quadro dos sonhos, fosse uma realidade que parecesse possível. Eu tenho um vídeo aqui no meu YouTube onde eu falo só sobre ambiente digital. Esse vídeo é muito importante que você assista, porque eu não vou poder explicar tanto sobre isso aqui, mas pra mim é um dos pilares mais importantes de todos. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês assistirem. Mas, cara, o que eu fiz, né, a grosso modo? Eu parei de seguir qualquer pessoa no meu Instagram que não vivesse essa realidade aqui que eu queria viver. Sim, eu fui extremamente extrema. Eu silenciei as pessoas que eu não podia parar de seguir, mas eu parei de acompanhar pessoas que não viviam aquela realidade que eu queria viver. E eu passei a encher o meu Instagram, o meu YouTube, todas as minhas redes sociais de conteúdo de pessoas que viviam essa realidade aqui, que pra mim parecia tão longe, mas que eu sabia que algumas pessoas viviam. Então eu só seguia conta de gente que viajava, que tinha um relacionamento bom, que era multimilionária, que morava numa casa bacana, que tinha um carro que eu queria ter. Porque vendo aquilo todos os dias, consumindo aquele conteúdo todos os dias, aquela realidade parou de parecer algo muito impossível, muito distante, e passou a parecer algo muito possível. Algo que, cara, se tantas pessoas no Instagram que eu sigo vivem essa vida, por que eu não poderia viver? Por que eu não poderia também viajar?
Por que eu também não poderia ter esse carro, esse relacionamento, esse tanto de dinheiro na conta? Então, quando você molda o seu ambiente digital e você entra tão profundo nesse ambiente digital que ele passa a parecer mais real do que o seu ambiente físico, o que fica estranho não é os seus sonhos e as suas metas. O que parece estranho é a sua realidade física, porque parece simples demais. Eu ficava aqui nesse quarto, olhando para essa parede aqui, esse armário, as pessoas ao meu redor, e eu literalmente pensava, cara, isso aqui é pequeno demais para mim. Cara, olha essas pessoas aqui no Instagram que estão vivendo a realidade que eu quero viver. Isso aqui é estranho. Isso aqui que eu tô vendo no Instagram é possível de eu conquistar também. Então, quando você entende como de fato usar o ambiente digital ao seu favor, é uma reprogramação mental intensa que faz você passar a enxergar a sua vida dos sonhos como algo totalmente normal. Se vocês pegarem de fato o que eu passei nesse vídeo, a profundidade do conteúdo que eu passei, porque isso foi exatamente o que eu fiz, eu não escondi nada, tá? Isso que eu falei foi exatamente o que eu fiz, que pode ser confirmado pela minha família, por amigos, por pessoas que me viram saindo do zero e chegando onde eu tô hoje. Se vocês pegarem o que eu falei aqui, vocês fizerem isso na vida de vocês, de verdade mesmo, a visualização, as metas, as cartas, o Instagram, usar a sua boca para afirmar coisas positivas, mudar as narrativas que você conta para si mesmo, você vai ficar imparável. Você vai ficar uma pessoa que eu literalmente tenho medo de onde você pode chegar. Você pode chegar muito longe. Cara, quando você entende isso aqui que eu falei, é como se você tivesse um superpoder que a maioria das pessoas não tem. Tu tem um superpoder a partir de hoje, ao final desse vídeo, de construir literalmente a realidade que você quiser. Gente, vocês têm noção disso? Tipo assim, pra mim isso é bizarro, isso é assustador. Porque eu sei que tendo esse conhecimento aqui que eu tenho, e que agora você tem também, eu posso ter exatamente a vida que eu quiser. Ninguém pode me parar. Eu aprendi como usar o meu cérebro ao meu favor para conquistar tudo que eu quero. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou deixar aqui na tela o vídeo onde eu falo aqui no canal sobre ambiente digital. Assista porque vai complementar muito o que eu falei aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.